O Laboratório Santa Cecília está cada vez mais perto de você. São 14 unidades de coleta para melhor lhe atender, sendo 8 unidades em Lavras, uma em Bom Sucesso, Carrancas, Itutinga, Nazareno, Perdões e agora também com uma nova unidade em Coqueiral. O laboratório também conta com uma unidade móvel atendendo as cidades de Tumirim, Ibituruna, Ijaci, Ingaí, Luminárias, Macuco, Rosário e Ribeirão Vermelho. E se preferir, pode realizar sua coleta em casa. Basta realizar o agendamento pelo WhatsApp 35 9 88 26 91 71 ou em uma das unidades. Laboratório Santa Cecília, há mais de 50 anos cuidando da sua saúde. Ser associado ao sistema Pax Carvalho só traz vantagens para você e sua família. Descontos de até 70% em serviços ou produtos. E também empréstimos por até 90 dias de aparelhos de apoio ortopédico. Fazendo o plano Pax Carvalho significa estar à frente dos acontecimentos reais que a vida nos traz. Nos detalhes, a Pax Carvalho faz a diferença. Pax Carvalho, tradição que gerou confiança. Em Lavras 3822-4050, Rua Otacílio Negrão de Lima, 105. Santa Efigênia, solução em concretos e serviços de alta qualidade. Possui atualmente 5 usinas de concreto situadas em Lavras e região. Com uma equipe qualificada e equipamentos modernos, a Santa Efigênia fornece concreto pronto para sua construção ou reforma, em obras residenciais, comerciais, industriais ou infraestruturais. Referência no segmento de concreto usinado. Garantia de segurança e excelência em projetos de construção, só com a Santa Efigênia Concreto. Telefone 35 3822 7211. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga em mais uma edição do Esporte em Foco, chegando ao nosso 28º episódio e mais um na presença do meu grande amigo Rafael Mendonça. Como que tá, Rafa? Fala, Gabriel, um abraço para você, para todos que estão conosco, estou muito bem e diante do sucesso do último episódio, hoje teremos mais, né, Gabriel? Exatamente, Rafa. Talvez o episódio 27 foi o que vocês mais reagiram, né? Também compartilharam, curtiram. Então, isso para a gente é muito importante, né, Rafa? E trazendo, então, nesse 28º, um episódio depois, um complemento para a galera, né, Rafa? Óbvio, uma lista ali que foi feita de minha própria cabeça, sem muito ali parâmetros acadêmicos, teóricos, buscando em grandes fontes. Então hoje a gente vai complementar com outros mascotes, mas de uma maneira diferente, Rafa. Hoje os mascotes vão estar presentes aqui no episódio, mas a gente não vai fazer aquela tradicionalíssima tier list e vai um por um fazer aquela espécie de react, né, Rafa? Trazendo ali se a gente gosta, se é meia boca ou se não gostamos daquele mascote. Então, é um desaprova, aprova com méritos e um aprovado ali em 60%. Como que a gente pode fazer isso, Rafa? Você vai falar se você acha legal, eu falo se eu acho legal. 100% de aproveitamento, aprova com mérito. Apenas um ali colocando como um mascote legal, bacana demais, aprovado com 60%. E se os dois discordam, os dois não gostam do mascote, ele tá lá embaixo, repete de ano, Rafa. O que você acha? Fechou, beleza. E eu acho que assim, hoje é legal porque a gente vai bem no freestyle aqui, então não tem nenhum tipo de opinião prévia combinada e claro que nós vamos trazer aqui os motivos pelos quais a gente aprova ou não determinado mascote. Já não vai simplesmente falar que gosta ou não gosta, vamos trazer ali observações pontuais sobre a fisionomia de cada um desses mascotes que estão no coração do brasileiro. E hoje, naquele ritmo bate-bola, jogo rápido mesmo, porque a gente vai falar aqui de vários mascotes do futebol brasileiro, até mais do que no episódio passado, mas de uma forma mais rápida que a gente vai passando.
E um dos temas muito comentados e também curtidos, principalmente no Instagram, Rafa, foi o Biriba, que vai ser o primeiro mascote que não estava presente lá na tier list da semana passada. O Biriba que praticamente já tem o seu voto conhecido pela galera. O Biriba, que é o mascote do Botafogo. Esse cachorro fofinho, né, Rafa? Que dá vontade de abraçar, de apertar. O que falar do Biriba, Rafa? Aprova? Não aprovo. Se fosse, por exemplo, para ele fazer parte da turma do Tchutchucão, beleza, aí sim. Se fosse para ele fazer parte da TV Colosso, perfeito. Mas não, é para ele ser um mascote amedrontador. Ele não passa nenhum medo. Eu tenho vontade de brincar com o Biriba, jogar um gravetinho para ele buscar. Ele não vai me intimidar antes de um jogo decisivo de Libertadores. Então eu não aprovo. Eu também não aprovo, Rafa. Eu concordo com a sua opinião em relação a essa fofura do Biriba, né? Isso aqui é uma patrulha canina, né, Rafael? Disfarçado, vamos falar. Perfeito, Gabriel. E um detalhe, provavelmente o Biriba seria um cachorro que você daria para sua namorada, para o seu namorado, Dia dos Namorados, junto com a caixinha de bombom, com um coraçãozinho. Ele não é amedrontador, como eu acho que deve ser os mascotes, ou pelo menos ter uma personalidade forte. O Biriba não. O Biriba eu levo ele no show infantil, ele vai entreter a criançada. E para você que está escutando também no Spotify, eu até oriento, né? Sugiro para vocês assistirem esse episódio, porque os mascotes estão bem visuais aqui na tela, estão bem ilustrados e é interessante para você ir acompanhando com a gente. E depois do Biriba, continuando no Rio de Janeiro, Rafa, ó, já passamos dois aqui dando um spoiler. Temos aí o Almirante do Vasco. Aprova ou desaprova o Almirante do Vasco, que, em termos históricos, tem a sua importância, a sua história interessante, só que não diz muito, né, ô Rafa? Eu não vejo o Vasco sendo linkado, falando em Brasil todo, de outras torcidas, linkando o Vasco a seu mascote. Hoje eu tendo a seguir uma outra direção, Gabriel. Como hoje a gente não tem que eleger o melhor, a gente tem que analisar só o mascote, eu vou falar o que eu acho do ponto de vista estético do mascote. Perfeito, claro, Rafa, perfeito. o Vasco, ele realmente ele não é associado diretamente pelo Almirante, o Almirante não é a primeira figura que se lembra quando se fala do Vasco, mas olhando só o mascote, sim, pô, é um mascote de respeito, é um tiozão barbudo com a cara de mal forte pra caramba, que vai descer a porrada em todo mundo se deixar. Então, assim, eu aprovo o Almirante do Vasco, ainda que ele não seja o mais reconhecido entre os brasileiros. Nesse sentido, Rafa, o Almirante também então está aprovado. Ele é um mascote brabo, um mascote de imponência, vamos dizer assim. Agora, talvez eu já dando meu voto, Rafa, indo para São Paulo no mascote do Corinthians, que é um mosqueteiro, né? E eu vou te falar a verdade, a estética desse mosqueteiro, além, como a gente está falando mais de estética aqui, né, Rafa? Sei lá, esse mosqueteiro aí tem cara de vilão dos anos 80 de filme, né, cara? E não me pega, esse eu não aprovo, Rafa. E além de tudo, né, eu acho que também não condiz muito ali não tem toda, né, essa empatia tanto do torcedor quanto também, perdão, por outras torcidas do Brasil. Esse mosqueteiro tá com cara de sérios problemas psicológicos também, né? Esse sorriso muito aberto. Ele tá me lembrando muito. Você lembra aquele boneco que ficava por conta de recepcionar os outros no Castelo Rá-Tim-Bum? Ele tá me lembrando muito. Isso, o porteiro. Agora eu esqueci se ele tinha um nome de fato, mas ele tá me lembrando muito com esse sorriso aberto e essa cara de boneco. Mas, sei lá, por se tratar do Corinthians, né? O Corinthians que assim, um Corinthians que sempre foi muito ligado a uma torcida que é muito guerreira, muito brava, muito voraz. Eu acho esse mascote bem meia boca, viu? Eu também. Então, desaprovado o mascote do Corinthians, não passou de ano. Então, mascotes legais até agora, até voltando, ó, tem o Biriba, que não está aprovado, né, na verdade, e o Almirante do Vasco aprovado. E, por enquanto, eu e o Rafa
gabaritando junto aqui. Vamos ver onde vai vir essa discórdia, hein, Rafa? Porque o próximo mascote, falando de mosqueteiro, a gente continua que é o mosqueteiro do Grêmio. Só que esse aqui também ainda mais fofinho, olha lá, fazendo um coraçãozinho para a turma, né? E a gente já sabendo aí do Rafa, né? Que ele não gosta desses mascotes fofinhos, a gente já sabe mais ou menos para que lado que vai, né, Rafa? É legal, vai entreter a criançada, faz parte também do espetáculo. Eu não tô falando que é proibido, mas tô falando da minha visão sobre o que deve ser um mascote. Eu gosto de um mascote maluco, que vai ali colocar fogo no pré-jogo, que vai passar medo pro adversário. Olha que simpatia esse mascote do Grêmio. Não dá, cara. Eu não vou aprovar, não vou aprovar. E eu também não aprovo, Rafa. E aí a galera já tá pensando assim, pô, mas esses dois aí estão aprovando, tá combinado, tá chato. Eu não aprovo também, tanto o Corinthians quanto o Grêmio, porque eu acho que o mosqueteiro, a fase do mosqueteiro já passou. O mosqueteiro ele não é também mais popular, né, cara? Porque você falar de um bicho, um animal, como a gente vai ver vários exemplos aí, talvez a maioria dos exemplos, é interessante, porque aí você tem identificação com o bicho, com as forças que aquele bicho tem, né, as qualidades daquele animal. E o mosqueteiro, ou ele tinha que ter, né, uma ligação muito forte com a equipe, ou ser popular no momento. O mosqueteiro ele não tem nada de popular atualmente. O mosqueteiro é da década de 70, 80, dos nossos pais, talvez até avós, né, Rafa? E outra coisa, esse mosqueteiro do Grêmio parece que ele tá rindo de desespero, cara. Porque se você for com a sua mão e tampar os olhos dele e olhar só o sorriso, parece que ele tá rindo. Mas se você tampar a boca e olhar só os olhos, parece que ele tá suando frio. Então, assim, olha que ele não passa a menor segurança. Então, não tem como eu aprovar esse mosqueteiro e um mascote como esse. E o que falar, então, Rafael Mendonça, do grande rival do Grêmio, o Saci do Internacional, que também não é um animal, né? E é um personagem da cultura folclórica do Brasil, né? Uma lenda do Saci Pererê que veste aí a camisa colorada do Internacional. Cara, aí é que tá. É porque assim, ele não é também nenhum mascote intimidador, é um Saci bem bonitinho. Mas eu acho incrível esse mecanismo que eles arrumaram para o Saci ficar em uma perna só que, obviamente, a pessoa que tá na fantasia tem duas pernas. Então, eles colocaram uma bola em cima da perna que o Saci não tem, para o cara colocar ali a outra perna e equilibrar, né? Eu acho que só por esse mecanismo eu vou passar de ano ali com a nota 6. Eu vou aprovar, mas assim, no limite. Mas é porque eu acho bem engraçado esse mecanismo. Mas não é um mascote que me apetece muito, não, viu, Gabriel? E esse não me aprovaria, viu, Rafa? Mesmo com o mecanismo ali da bola, eu acho o Saci, como você bem gosta desse termo, uma água de salsicha danada, né? Aquele famoso, né? Com todo o respeito, mas não fede nem cheira, né? Para E o outra, né? restante Não das tem muita torcidas. ligação com a cultura gaúcha também, né, Gabriel? Exatamente. Se fosse um gauchinho, né? Um gauchinho entrando com uma bombacha, um chimarrãozinho, ou então uma cuia de chimarrão, algo assim. Porque ainda mais isso, Rafa, que é interessante, porque o gaúcho, cara, e meu pai é gaúcho, posso falar bem nesse sentido. Cara, o gaúcho, ele tem uma... Não é simpatia, mas ele tem ali uma representatividade muito grande, um orgulho muito grande por ser gaúcho, um orgulho muito grande das cores da bandeira gaúcha, da cultura do estado. Então é bem interessante mesmo que tanto o Grêmio quanto o Internacional, que fazem parte dessa cultura, estão enraizadas na cultura do gaúcho como um todo, eles não possuem algo mais voltado à cultura do gaúcho propriamente dito, né? Então acho que depois dessa bela explicação que você deu, eu vou repensar aqui, apesar do grande mecanismo que eu admiro bastante, eu não vou aprovar o Saci, não. Então o Saci... Não, poderia passar de ano ali na pinta, né? Mas o Rafa mudou de ideia nesse finalzinho, reprovado também, por enquanto, ou só aprovados com méritos ou reprovado total, né, Rafa? Nenhum passando ali na pinta. Mas agora vem ele, deixa eu passar aqui nos nossos slides, o São Paulo.
o São Paulo, que é mascote do São Paulo, Rafael. Cara, esse daí, assim, vamos lá. Ele é peça marcante ali no Morumbi, né? A galera acostumou, o próprio Santo tá aí há um bom tempo fazendo parte dos jogos do São Paulo, é uma alusão direta ao próprio nome do time, ao nome da cidade, mas pô, o mascote do São Paulo é o São Paulo, é o Santo Paulo. Não sei, cara, não me pega muito, apesar de eu entender a ideia, mas acho que o São Paulo Futebol Clube merecia um mascote assim, que tivesse um nome que desassociasse do time, sabe? Algo diferente. Eu acho o mascote do São Paulo muito bonzinho também. Ele até tem sua importância, sua relevância, mas não me pega não aprova não. Não aprovado por você e também por mim, Rafael Mendonça. Nesse sentido, eu acho que é pouquíssima polêmica. Eu acho que naquela grande pesquisa que um dia iremos fazer na prática de perguntar qualquer criança na rua, a criança também não, nem criança aprovaria esse mascote, viu, Rafael? Eu digo dessa forma porque, além de tudo, não é um bichinho, é um velhinho, né, ali e tal. O vovô do Ceará, por exemplo, combina mais com ter um senhorzinho como mascote do que o São Paulo, né, que é o Santo Paulo, então, não sei, não me pega. Passou, não aprovado, então, o mascote São Paulino, e agora voltando para o Rio Grande do Sul, mas agora para a Serra Gaúcha, lá de Caxias, o Juventude, que tem o Periquito. E é engraçado, né, Rafa? A gente vai ver que o próximo aqui vai vir um outro time com verde nas suas cores. E é interessante, porque 3 periquitos, a gente vai ver que o próximo também é muito periquito aqui no Brasil para times verdes. O Palmeiras, que adotou o porco, a gente falou um pouco dessa história, né? Que as torcidas adversárias ofendiam o Palmeiras, como a torcida do Palmeiras como porcos, e aí o Palmeiras traz esse nome para si, né? Então a gente adota, vamos ser porco mesmo, e o porco passa a ficar maior que o próprio periquito, que era o mascote principal, tradicional da equipe palmeirense, e o periquito também é o mascote do Caxias. O que você acha desse periquito, Rafa? Olha, com o perdão do termo, que também pode ser desviado para conotações, assim, vamos dizer, um pouquinho mais obscenas, mas eu gosto do periquito do Juventude. É um animal um pouco mais imponente, ainda que o periquito seja um animal que na sua essência é inofensivo, mas o do Juventude, ele tem a cara de mal, já fez ali o muque, entendeu? Aí sim é um animal que, se tiver no Alfredo Jaconi lotado, com aquela neblina característica, às vésperas de um jogo de Copa do Brasil, e sinalizadores forem acesos, se esse periquito sai correndo de uma ponta até a outra do Alfredo Jaconi, você cria todo um clima diferente. Não é a mesma coisa, nesse mesmo cenário, você botar o Biriba para correr de uma ponta a outra. O Biriba, ele vai abanar o rabinho. Esse periquito, não, ele vai sair agredindo as pessoas. Não sou favorável à violência, sou favorável à intimidação dos mascotes como forma de intimidar o adversário. É diferente. Então eu aprovo o periquito do Juventude. Ô, Rafa, esse periquito tem uma coisa, cara. Ele é simpático e agressivo ao mesmo tempo, inclusive. E é mal produzido, e eu acho que isso é importante às vezes. É importante para você passar um ar chucro para o adversário. Eu gostei. Também gostei do periquito do Juventude. E falando em mal feito, Rafael Mendonça, mal formulado, o que falar do periquito do Goiás? Para quem tá vendo, para quem tá nos escutando, ou assim, né, nos acompanhando aí com imagens, entendeu o que eu queria falar. Cara, esse periquito tá bombado, né, cara? Tá forte o periquito do Goiás. Esse periquito do Goiás, ele tá imponente, né, ali também. Cara, eu fiquei com um pouco de medo, assim, vendo, e eu acho que ele cumpriu o objetivo. Então, seguindo a minha linha de raciocínio, seria uma hipocrisia da minha parte se eu não aprovasse esse periquito do Goiás. Ele é, sim, mal feito, apesar de ter uma pelúcia um pouco mais moderna ali
na fantasia, é um periquito forte, tá em dia com a academia, e é mais um que, se a gente colocar naquele cenário que eu acabei de falar, serrinha lotada, jogo de Copa do Brasil, sinalizador aceso, ele sai correndo no Ailê Pinheiro, de uma ponta até a outra, ele vai causar tumulto. Então, eu voto sim para esse periquito do Goiás. Também, Rafa. Vai ter que ser o mesmo, né? Porque é o mesmo mérito do periquito que a gente falou aqui do Juventude, né? A mesma questão abordada. E agora a gente vai passar para um dos grandes rivais aí do Goiás, que é o Atlético Goianiense. Eu já vou adiantar. Que mascote da hora. Eu gosto, Rafael Mendonça. Com as cores do time, né? Em vermelho, o dragão. E mesmo que a gente não esteja levando em conta, o dragão, mesmo que o Atlético Goianiense tenha menos tradição do que o Goiás, nacionalmente falando, o dragão ele é mais reconhecido do que o periquito. Então o dragão é um mascote mais presente no cotidiano do futebol brasileiro do que o periquito nesse sentido. E é um mascote legal, ao meu ver, Rafa, porque é simpático, mas também traz aquela cara maléfica ali, onde vai realmente tentar amedrontar os seus adversários no seu estádio, Rafa. Quando a gente pensa no mascote dragão, a gente já pensa num mascote que vai causar algum tipo de medo. E esse mascote tem esse poder. E se a gente tivesse numa tier list, provavelmente esse estaria como um dos primeiros dessa leva que a gente trouxe até agora. Porque tem personalidade, é bem feito, é legal e pode causar medo quando preciso. E eu tô com você nessa, porque quando a gente fala dragão, entre os times do Brasil, o Atlético Goianiense é bem associado. Então é um mascote também com muita personalidade. Esse aí é aprovadíssimo. Talvez da nossa lista de hoje esse seja o melhor até agora, viu, Gabriel? Com certeza, Rafa. Eu também acredito que seja o melhor até agora, o mais legal. E é bacana, quando a gente vai pesquisando o outro, a gente vai lembrando, né, de vários mascotes que a gente não tinha inserido na primeira lista e como tem coisa legal, tem história legal no futebol brasileiro. Ô, Rafa, antes de ir para o próximo mascote, chegando quase na metade da nossa lista de hoje, que não é uma tier list, e sim reacts de mascotes brasileiros. Vamos rapidinho para um intervalo comercial para quem está no Facebook e também no YouTube. Para quem está no Spotify, fica direto aqui com a gente. Ademir Rocha Barbearia, uma experiência única para o homem que valoriza o seu estilo. Do clássico ao sofisticado, oferece atendimento de excelência no cuidado da barba, cabelo ou bigode. Tudo isso num espaço descontraído e perfeito para uma boa prosa e reencontro com os amigos. Ademir Rocha Barbearia, homem que se gosta, se cuida. 4 unidades em Lavras. Telefone 4104-0428. Os melhores peixes de Lavras e região você encontra na Companhia do Peixe, no Mercado Municipal de Lavras. Peixes fresquinhos e com procedência. Confira nosso filé de tilápia, o delicioso salmão e a tradicional traíra espalmada. Companhia do Peixe, Rua Miceno de Pádua, 635, Loja 7, no Mercado Municipal. Fones 9917-6706 e 9209-5580. Você que está cansado de lidar com questões burocráticas e com a demora no atendimento em órgãos públicos, acredite, a equipe Pelé Despachante resolve isso para você, tornando sua vida mais fácil e seus processos mais ágeis. Com 15 anos de experiência no mercado, conhecimento sobre processos e requisitos legais, respeito, transparência e cordialidade com o cliente. Só mesmo a equipe Pelé Despachante pode lhe oferecer, além, é claro, da tranquilidade que você merece. Rua Chagas Dória, 323B, no centro. Telefone 3821-8207.
Vet Pet Clínica Veterinária. Atendimento com veterinários no local 24 horas por dia, todos os dias do ano. São mais de 20 veterinários de diferentes especialidades, atendendo com amor e carinho Lavras e região, com unidades também em São João del Rei e Divinópolis. Estrutura completa, consultas, vacinas, cirurgias, exames de imagem, exames laboratoriais e o mais importante, preço justo e pagamento facilitado. Precisou é só levar. O veterinário já está lá. Em Lavras, a Vet Pet está na Rua Platina, número 12. Fone 3822-7268. E estamos de volta aqui com a nossa lista de hoje de reacts dos mascotes brasileiros. Continuando no estado de Goiás, Rafa, o mascote do Vila Nova, tradicionalíssimo, que é o tigre. E o tigre, Rafa, que daqui a pouco eu vou mostrar aqui também, que está presente em várias equipes brasileiras, hein? Ah, cara, mas esse tigre aí tá complicado. Ele tá parecendo um pouco ponta de carro alegórico, sabe? Não sei, ele ficou meio desproporcional, a cabeça dele tá muito redonda, o olho tá muito pequeno, ele tá mais branco do que laranja. Eu acho que o tigre tinha que ser mais laranja. Não gostei da estética desse tigre aí, não. A intenção até que foi boa, mas não sei nem se ele passa medo. Ele chega a ser mais bizarro do que amedrontador. Não agradei desse tigre aí não, viu, Gabriel? Rafa, esse tigre parece propaganda de óleo de carro, ou algo assim, de posto de gasolina. Então sabe tá a mais... ponta? Sabe quando você tem uma montanha-russa de parque de diversão pequeno, que normalmente a ponta da montanha-russa é a cara num bicho? Aí normalmente tem um minhocão, tem vários. Se tivesse um tigre, a ponta da montanha-russa seria nesse formato. Eu nunca vi um tigre com a cara redonda desse jeito, cara. Então beleza, Rafa. O tigre do Vila Nova não passa de ano, está desaprovado aqui na nossa lista. E falando em tigre, agora vem mais 3 tigres, Rafael Mendonça. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes? E esse tigre, pelo menos, tem história, Rafael Mendonça, porque recentemente esse tigre, num jogo contra o Corinthians, praticamente iniciou a briga, né? Foi um jogo conturbado contra o Corinthians na Copa do Brasil, saiu de maca de campo, foi uma bagunça danada. Esse tigre, pelo menos, ele causa no Heriberto Rilse. E vale a pena pontuar, Rafa. Eu acho que de todas essas equipes aí, vamos falar do interior do Brasil, vamos falar assim, a gente tem Chapecoense, a gente tem aí o Londrina, o Criciúma, vários outros aí, até no interior de São Paulo, várias equipes. Cara, o que eu mais tenho vontade de conhecer de todas essas cidades é Criciúma, porque eu acho mágico o Heriberto Rios, que sempre tá lotado, a torcida carvoeira. Eu acho o clima dos jogos do Criciúma nunca é um clima ameno, sabe? É sempre um clima para cima, um clima ali de caldeirão realmente. É uma das cidades que eu ainda quero conhecer para conhecer o estádio e também ir a um jogo do Criciúma, mas que falar desse tigre maluco, Rafael Mendonça? Não, ele tá cumprindo o papel dele, né? Tem que fazer tumulto mesmo. Acho que começar a briga com o time talvez seja um pouco demais. Aí já tá extrapolando aquilo que eu espero do mascote. Mas, cara, esse tigre podia ser um pouquinho mais bem produzido, né? Tudo bem que eu acho que a falta de qualidade na produção do mascote, às vezes, também é muito bem-vinda. Mas eu acho que esse tigre ele poderia ser mal produzido como ele é, mas com que causa um pouco mais de medo. Sabe o que me tira um pouco de medo desse tigre? É que parece que ele tá mordendo o próprio nariz, cara. Ele tá com a boca para frente, assim. Eu gosto da feiura do mascote mal produzido, só que a feiura tem que trazer algum tipo de medo. E ele não me trouxe medo. Ele tá parecendo que ele tá com alguma deformação ali no rosto. Então, eu acho que se fosse corrigida essa deformação, ele estaria aprovado. No momento, eu não aprovo. Muito bem. Eu vou fazer um roubinho aqui na lista, Rafa, por conta até da confusão do estilo do mascote em campo, do que ele faz em campo e por conta até da própria confusão ali com o Corinthians.
eu dou uma provadinha nele para ele passar de ano ali na risca, com 60%. Então, o Criciúma aprovado com algumas ressalvas ali, correções no final de temporada, aquela coisa toda. Passando para o próximo mascote, Rafael, que é o Tigre do Novo Horizontino, que esse tigre, ele tá cansado, né, Rafa? Olha lá. Ele tá muito cansado, cara. Ele tá pedindo para aposentar. Essa foto, ele tá com os braços abertos pro céu, falando: cara, eu não aguento mais. Deu para mim. Gabriel, não dá. Desculpa. Pode explicar, pode falar o que você ia dizer, mas isso aqui eu já adianto, não dá. Eu ia justificar, Rafa. Eu ia justificar e tô olhando aqui pro tigre. Enquanto eu olhava para ele, eu pensei a mesma coisa. Não tem como, cara, não tem como, porque o tigre, ele tem uma história muito legal. Ele tem um momento ali nos intervalos dos jogos do Novo Horizontino, então é muito bacana, sabe? A criançada vai ali com pelúcias de tigre na cabeça, então o tigre ele tem uma identificação muito grande com a cidade de Novo Horizonte, que é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes. Eu acho essa história super legal, né? Um time que está aí muito tempo na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não dá mesmo, realmente, esteticamente, esse tigre, eu não sei se mudou hoje em dia, né, Rafa? Mas esse tigre, essa versão do tigre, tá mais para o mascote do INSS, Rafael Mendonça. O olho dele tá caído, cara. Não dá, ele necessita de descanso. E falando em tigre, não, agora não vai ser mais tigre não, Rafa. Agora a gente passa para o leão, que é o Leão do Mirassol, Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, Rafa, eu também não vou aprovar esse não, porque sabe quando você tem ali o filme do Rei Leão? E aí você vai numa banca de pirataria e tem aqueles filmes Série B, que é a imitação descarada do Rei Leão. Isso aí, para mim, é a imitação descarada, imitação pirata do Rei Leão. Ô, Gabriel, esse mascote aí tá todo errado, cara. O olho dele tá amassado. A orelha, uma tá numa ponta, a outra tá em outra. Um lado da juba é maior que o outro. E, cara, ele tá totalmente desconfigurado. E outra, ele tem uma cara assim de perdido, entendeu? Ele não tem cara de bravo, nem de feliz, ele não é nada, ele é um animal totalmente sem expressão, cara. Não dá para aprovar esse tigre aí também, não. Não tá aprovado o leão, na verdade, né, Rafa? O leão. Eu até me perdi qual animal que era. O Mirassol. Ele tá com o cabelo muito maltratado, cara. Nossa, mas esse tá judiado, cara. E passando agora, Rafa, fechando esse combo do interior de São Paulo, e aqui é até uma disputa, né, Rafael Mendonça? Porque você tinha o Massa Bruta, que era o leão do Bragantino, daquela fase antiga, e você tem agora o famosíssimo touro da Red Bull, né? Que vai a todos os jogos aí. Você gostou de algum, Rafa? Mas mesmo se não gostou de nenhum, que eu já estou entendendo a sua lógica de preferência nesse sentido. Eu acredito que você não passaria nenhum de ano aqui, já te adiantando, mas qual você acha mais legal, Rafa? O de hoje, né, atual, junto com a parceria da Red Bull, ou o Massa Bruta antigo? Não, eu acho o tourinho mais legal, mas ele seria muito mascote de capa de embalagem de leite, né? Ele é uma vaca feliz, né? Um touro feliz, mas que parece muito uma vaca também. Ele só é um touro porque ele é vermelho e é da Red Bull. Agora, aquele leão ali atrás, ele tem, além dele não passar nenhuma credibilidade, nenhum medo, ele é um leão da juba aparada. A gente já começa por aí. A juba dele tá aparada. É como se ele tivesse saído do salão de beleza. E ele parece um leão que ouve jazz, cara. Ele não parece um leão que vai atacar o adversário, que vai ser um... Entendeu? E parece ser um leão chato, sabe? Um leão que conversaria sobre economia com você. Falaria um português correto, impecável. Correto. Se você sentasse com esse leão numa cafeteria, ele ia falar sobre economia. Eu não gosto desse leão. Eu prefiro o touro, mas não aprovo nenhum dos dois. E pior, Rafa, que eu aprovo o touro. Eu gosto desse tourinho aí da Red Bull. Não aprovo o leão, mas o touro, para mim, estaria aprovado. Gosto da estética.
dele, acho muito legal. Como sou um E ele é fã, padrão, né, Gabriel? E eu gosto, eu sou fã do estilo Red Bull, sabe? Eu gosto muito do que a Red Bull faz no mundo, não só no futebol, como em várias outras modalidades esportivas, e gosto dessa estética. Então, o Toro aí da Red Bull, aprovado com algumas ressalvas ali, passando de ano também na risca, Rafael Mendonça. Vamos agora para o próximo, indo para o Nordeste, com ele, o super-homem do Bahia. Ele é legalzinho, mas ele tá naquela linha dos simpáticos, né? Com esse tupetinho, um sorrisinho e tal. Ele tem uma certa personalidade, Gabriel. Eu tô em dúvida, mas ele não me passa medo, não. Eu ainda tô muito naquela linha do amedrontar, do intimidar. Ele passa um negócio, vamos dançar, super-homem, bora. Entendeu? Eu tomaria uma cerveja com esse super-homem, mas eu não escolheria ele para colocar medo no meu adversário, não. Então eu não aprovo, não. E mesmo gostando, Rafa, eu gosto muito de super-heróis, do mundo dos super-heróis. Assisti o último, o filme mais recente, né, do Super-Homem, muito, muito bacana. Mas esse Super-Homem aí do Bahia, vou te falar, cara, também não aprovo, porque além de tudo não me passa nada. Não... Sabe aquele sentimento? Ô, Gabriel, ele parece mais o menininho da Vimilk, né? Não sei se já poderia estar falando essa marca aqui agora, mas só para retratar. Parece qualquer outra coisa, sabe? Então, para mim é aquele água de salsicha também, né? Mesmo representando um super-herói tão famoso. Agora, Rafa, tirem as crianças da sala. Porque talvez, Rafael Mendonça, você não aprove este mascote. Acredito que sim. Mas que ele é o mais feio do futebol brasileiro, isso com certeza. Estamos falando do Timbu do Náutico, Rafael Mendonça. Aqui, Timbu assinado e aprovado. O Timbu, ele é uma ratazana, é um rato grande, é um parente de um gambá, é um parente de todos os roedores. Então, esse tipo de bicho já causa temor em maior parte da população, na essência. Então, para representar um bicho tão aterrorizante como esse, era necessário um mascote feio, mas muito feio. Eu tô com aflição só de olhar no fundo dos olhos desse mascote. Aqui, o Timbu, ele passa de ano com 125% de aproveitamento. Meus parabéns a quem fez esse mascote. Cara, ele é muito feio, né, Rafael Mendonça? Horroroso. Ele é o mais feio de todos, com toda a certeza. E isso é muito interessante, porque nesse sentido eu gosto, porque a feiura e esse pavor que o mascote causa, ele traz algo bom, ele traz uma representatividade para o torcedor, né? Então eu acho muito bacana também o Timbu. O Timbu é algo ali que eu falo, dentre os mascotes brasileiros, poderia estar, Rafael Mendonça, na primeira tier list, assim como o Dragão do Atlético Goianiense. E falando do outro representante, que hoje está na Série D do Campeonato Brasileiro, a Cobra Coral, Rafael Mendonça, do Santa Cruz, né, que eu acho um mascote que, assim, pouco... Até vou lembrando aqui de alguns mascotes. O Atlético Piuiense da minha cidade, Piuí, Rafael Mendonça, é a serpente, né? Você tem ali como mascote a serpente e é conhecido ali no futebol amador como a Serpente do Oeste. E dentro do futebol profissional, poucos mascotes cobra, né? Então a gente tem a Cobra Coral, mascote do Santinha, e esse é o mascote aí, uma cobra coral, que aí a gente tem que dar também o desconto, Rafael Mendonça, que é difícil você representar uma cobra, né? É difícil a fantasia de cobra, então é um conceito um pouco mais complexo em relação a outros que nós vimos aqui nessa lista, né? Agora sim, ô Gabriel, eu achei que o mascote, ele tá predominantemente preto, né? E a cobra coral, para quem conhece a cobra coral, ela é toda listrada, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais explorada as cores do Santa Cruz por toda a fantasia do mascote. Só que tem a questão ali do calção também, que tem que ser o do uniforme e tudo mais.
Eu acho que eu vou levar em consideração, eu vou aprovar por esse argumento que você trouxe, de ser difícil representar uma cobra. E não é um mascote de se jogar fora, não, viu, Gabriel? Eu acho que ele é capaz de fazer uma bagunça assim. Não é o meu preferido dessa leva de hoje, mas acho que dá para passar ele de ano, sim. Também gosto, assim, não é um timbu do Náutico. Nunca, né? Ninguém não será. É um timbu. Mas ele é legal, sim, ele é um mascote ali, amedrontador, no mínimo, né, Rafael Mendonça? Então, é um mascote interessante, e aí já passou de ano. E agora a gente vai para o centro-oeste brasileiro, Rafael, para falar do dourado, peixe dourado, tão comum nos rios da região matogrossense. E tá aí, o peixe dourado. Difícil de representar também numa fantasia de mascote, Rafael Mendonça, mas não sei o que você achou, tô em dúvida ainda. Posso te falar? Eu aprovo. Eu gosto muito das ações que o Cuiabá faz com os mascotes, porque além do dourado, que é típico ali da região, o carro marca deles é um trator para eles valorizar a agropecuária da região. Olha que coisa maravilhosa. E assim, o peixe, ele tinha tudo para ser um mascote fofo. E eles conseguiram deixar o peixe mal encarado. Não tá aquele horror também, não, mas tá mal encarado. Ele tá mordendo, ele tá serrando os dentes assim, como quem tivesse assim para dar um tapa em alguém, sabe? Ele tá desse jeito, uma cara ali ruim. Eu sou favorável ao dourado, eu gosto do dourado. Vou dar meu braço a torcer por você, Rafael Mendonça. Vamos aprovar esse dourado aí com méritos. E muito legal, falando dos carrinhos Maca, também tem do Operário, né? Que tem uma patrocinadora ali, uma marca de caminhões. E aí é um caminhãozinho, um mini caminhão que pega a galera também, muito legal. Também uma possibilidade de lista aqui, né? De tema do nosso programa. Por que não? Mas bacana demais o dourado, peixe dourado do Cuiabá. Passando agora, Rafa, voltando para o sul do Brasil, Paraná, vamos falar do Atlético Paranaense Furacão, que tem o Furacão como mascote, só que o Furacão é muito complicado, né? Porque como você representa o Furacão na fantasia, tem o Cartola também. O Cartola que é um dos mascotes do Atlético Paranaense. E tá aí, Rafael Mendonça, o Cartola é a primeira vez que eu vi, não a primeira vez, agora, nesse momento que eu vi, me lembrou muito um bonecão de Olinda, Rafa. Ah, eu nem sabia da existência desse mascote, nem a galera que tá do entorno dele ali na foto tá empolgada com ele. Ele parece que vai reger a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Entendeu? Com todo respeito à Orquestra Sinfônica, mas o objetivo do mascote não é esse. Desaprovadíssimo, sem personalidade nenhuma, sorrindo de canto de boca, com ar de deboche, de superioridade. Não gostei nem um pouco desse mascote. Ô, Rafa, você sabe de uma coisa? Vamos pensar no seguinte, eu adoro fazer esses paralelos. Eu já vi muitas vezes no Instagram, naqueles Reels ou em alguns shorts do YouTube também, alguns casamentos, aniversários, que do nada chega o galão da massa, o galo doido, ou chega o raposão com a raposinha, fazendo a festa da galera e toca o hino, aquela festa danada. Cara, eu não consigo imaginar em sã consciência esse Cartola chegando numa festa de casamento, de aniversário e fazendo a festa da galera, né? Animando a turma numa festividade. Quem vai aplaudir um mascote desse, Gabriel? Se ele entrar no local, o pessoal vai ficar olhando com estranheza. Para quem está nos acompanhando aqui, eu vou até chegar mais perto da câmera. Para quem está nos acompanhando aqui com imagens, se um bicho desse chega no meio de um casamento, o pessoal vai ficar olhando assim, ó. Que é isso, né? O que cara, nossa, que mascote ruim. Tá entre os piores de hoje. E passando para o arquirrival, o vovô do Curitiba. Esse vovô é legal, cara. É diferente do Santo Paulo, também tem uma certa diferença do Ceará. E é um vovô que ele tem um problema no olho, né? Ou é a iluminação ali que tá... Eu vou até pesquisar o vovô do Curitiba aqui, outras imagens, Rafa, só pra gente ter... Pra ter certeza. Ele parece que é um vovô aposentado da Marinha, né? Um vovô forte ali.
ele tem um sorriso, mas ele tem um olhar assim de que se precisar cair na pancadaria, ele vai pro meio, sabe? Muito bem, então o vovô aprovado aí. Assim, não tem aquela personalidade, nem Sim. sabia que o Curitiba tinha um vovô, porque qual que é o mascote do Curitiba, né? O Curitiba é chamado de coxa branca, você não tem nem como retratar isso num mascote, né? Muito bem, Rafael. E agora, para finalizar, Rafa, o último mascote que sai da seara dos clubes brasileiros aqui, mas que teve uma mudança recentemente, porque a nossa seleção, por muito tempo, né, é conhecida como a seleção canarinho, por conta da camiseta amarela, né? Então, o mascote da seleção brasileira de futebol é o canarinho. E por muito tempo tinha o canarinho que você não aprovava, provavelmente, Rafael Mendonça, que era o canarinho feliz, alegre. E hoje nós temos o canarinho pistola. Eu vou te falar, Rafa, como o canarinho pistola, em um momento tão delicado entre o torcedor da seleção brasileira e a seleção, e eu digo isso com toda certeza, Rafa, o canarinho pistola ainda é um dos elementos que liga, que consegue ligar o brasileiro torcedor à sua seleção, porque ele é genial, o canarinho pistola, ele é bacana demais, não sei se você concorda comigo, Rafa. Concordo plenamente, e é só ver a maneira como ele viralizou entre os próprios torcedores, né? Então, o Canarinho Pistola, ele é repercussão a nível mundial. A galera, o mundo todo repercutiu o Canarinho Pistola por conta de toda a produção de memes feitas pelos brasileiros que são talentosíssimos nesse sentido. Então, o Canarinho Pistola tá aprovadíssimo. O anterior é o retrato da Dona Lúcia, né? Que mandou a carta lá pro Filipão e pro Parreira depois do 7-1. Esse Canarinho aí de 2014, ele pode tentar um estágio lá na Sadia, junto com aquele mascote da Sadia, que eles têm a mesma energia. Agora, o Canarinho Pistola, não, e esse sim é um mascote de respeito. Muito bem, Rafael, chegando ao final dessa nossa lista de reacts de hoje. Como você diz, Rafa, freestyle, bem tranquilo, de forma prazerosa aqui, só batendo aquele papo, e já vou te dizendo, viu, Rafa? Nosso podcast já está ganhando um corpo aí, a gente também já pegando um pouco mais dessa rotina de gravação, logo com convidados aí, hein? E a gente pode fazer esses reacts, essas tier lists com mais pessoas, com mais opinião também, e óbvio, com mais polêmica, mais discussão. É só o começo, chegando ao nosso 28º episódio, Rafa, com muita alegria e mais uma vez com prazer imenso em ter você aqui do meu lado. O prazer é todo meu, fiquei muito feliz com essa tier list, e aqui vai meus parabéns mais uma vez para quem criou o mascote do Náutico, para quem criou o Timbu. Que senhor mascote, vocês que têm mascotes fofos, mascotes sem personalidade, tenham uma aula com a pessoa responsável por ter criado o mascote do Timbu. Aquilo ali tem tudo que um mascote precisa. Esse é o meu recado final. Muito bem, Rafael Mendonça, chegando ao fim o nosso Esporte em Foco. Um abraço para quem se ligou aí pelo Facebook, YouTube e também no Spotify. Até a próxima semana, um grande abraço e tchau, tchau!